um exército em extremo, muito numerosos. E a palavra diz que era um exército de Israel. Meu Deus. Mas quando levamos para o lado espiritual, olhamos para a igreja de hoje, pastor Romero, e olhamos as igrejas como estão sequíssimas, como não tem mais, aleluia, a presença do Espírito Santo, andando, mas estão mortos. Oh glória, nessa noite, irmãos queridos, olhamos e vemos que o Senhor Deus promete de levantar um grande exército cheio do seu poder, porque está chegando o momento em que o Filho do Homem voltará e vai arrebatar a sua igreja e vai levar o seu povo. Mas é um povo remido, salvo, lavado no sangue do Cordeiro e que também tem passado pela prova de fogo. Aleluia. Aleluia, Pai. Porque o ouro, um mineral tão raro e tão caro, ele só dá de boa qualidade quando ele é passado pelo fogo, quando ele é queimado e derretido, ele é trabalhado no fogo, então ele sai dando uma boa perfeição e o seu valor é maior. Nessa noite o Senhor está aqui em espírito e em verdade, trabalhando em corações aqui, preparando profetas da última hora da igreja na face dessa terra. E eu venho, irmãos queridos, trazendo uma mensagem, irmãos, uma promessa muito grande da parte do nosso Deus. Aonde você acompanhou essa mensagem? Quando Ezequiel se depara com aquele vale de ossos secos, Aleluia. o Senhor não manda ele olhar somente. Ele faz ele rodear por todo aquele vale, em redor daquele grande vale cheio de ossos sequíssimos, que não tinha mais esperança. E ele diz: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Olha a situação. Aleluia. Glória, Maravilha de Deus. Aleluia. aleluia. Quando eu olho, irmãos, para a igreja, meditando numa palavra, eu vejo a necessidade, irmãos, de um renovo, de uma transformação. Verdade, Deus. Aleluia. Onde eu vejo, irmãos, quando Deus pergunta para Ezequiel: Filho do homem, poderão viver esses ossos? A situação é difícil. Quem sabe estou falando com alguém, irmãos, aí, nessa noite, aleluia, que profetizava, Deus usava em profecia, que Deus usava no dom de cura, em milagres, e hoje não acontece mais. Glória a Deus. Quem sabe a gente está falando com alguém que conhece alguém que era uma tocha acesa nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que estendia as mãos sobre os enfermos e eram curados, que apontava o dedo para uma pessoa possessa e era liberta, que não precisava esforço físico para libertar uma alma, porque tinha uma comunicação, uma convicção de que a sua vida estava no altar de Deus e Deus não o envergonharia. Mas acontece o seguinte: aquele corpo perfeito, aquele corpo que tinha uma alma potente, um espírito reto diante de Deus, um coração puro diante de Deus, que ele profetizava e Deus cumpria, porque era Deus que falava na sua boca. Glória a Deus.
que ele dizia: a enfermidade vai embora, e aquele enfermo era curado, porque Deus ordenava a cura sobre a vida dele. Espírito Santo. Por que isso acontecia? Glória a Deus. Porque havia santidade naquele corpo. Aleluia. Porque havia santificação, havia temor no coração. Eu não posso fazer coisa errada, eu não posso, aleluia, andar conforme o mundo anda, porque isso abomina os olhos do meu Criador. O meu doutor Jesus Cristo me ensinou diferente. Eu sou uma nova criatura, eu nasci em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo na minha vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos amados, que ouve e guarda a palavra dessa profecia. Chegou o momento de despertarmos. Chegou o momento de olhar para a palavra de Deus e olhar para um vale que está cheio de ossos secos. Aleluia. Que até ora, que até canta, que até prega. Oh, Mas o milagre não acontece. meu Deus. E quantas vezes, irmãos, se deparamos com situações e falamos, e as pessoas dizem: mas não temos mais esperança. Secou-se nossas esperanças. O Senhor se esqueceu de nós. Não! Glória. Não de forma alguma. A Bíblia diz que pode uma mãe que amamentou um filho nos seus seios se esquecer do seu filho, mas o Senhor nunca se esquece de um dos seus. Glória a Deus. Jamais ele esquece. E Deus fala pela sua palavra, o próprio Jesus falando, que aquele que vier a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Mas é o homem com suas atitudes banais que lançam ele fora da sua presença. Glória a Deus. E quando chega numa situação, irmãos, que não tem mais esperança, que não tem mais o que fazer, mas nessa noite, eu venho como boca de Deus aqui falar que o Senhor vai começar a ressuscitar ossos que não têm mais esperança. O Senhor vai começar a renovar vidas para se formar um grande exército e sair à batalha em busca das almas que ainda dependem e necessitam de uma tão grande salvação que veio da parte de Jesus. Quando o irmão Zé cantava aquele hino, irmãos, o carpinteiro, aleluia. Sabe que às vezes, irmãos, eu evito muito pregar sobre a trajetória de Jesus, irmão, porque aí muitas vezes a minha carne não suporta, aleluia, porque eu entro dentro da mensagem. A minha vida, a minha mente vai lá dentro daquela personagem de Jesus Cristo e parece que eu sinto as pisaduras dele no meu corpo. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas você não entendeu direito, não. Desliga agora o teu pensamento aqui dessa terra e liga agora o teu pensamento no céu e medita comigo uma coisa, irmão. Se coloca no lugar de Jesus Cristo só um pouquinho, irmãos. Só um minuto da tua vida. Sinta o peso daquela cruz que ele carregou. Aleluia. Que Deus. Que Jesus, oh, glória a Deus, aleluia. Sinta só uma chicotada que ele levou do seu corpo, irmão. Espírito Santo. Tu sabe que ele levou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Meu Deus, meu Deus. E aqueles espinhos eram tóxicos. Eram os espinhos venenosos, irmãos, segundo a medicina. Era 72 horas que a pessoa suportava um espinho daquele corpo, daquele cravado no seu corpo, por causa da toxina que mantinha naqueles espinhos.
E ele suportou uma coroa na sua cabeça, aquele sangue correndo, para nos garantir uma coroa de glória lá no céu quando nós chegarmos. Glória a Deus, aleluia. Aquela coroa era para nós carregar, porque nós que estávamos, nós que praticamos o pecado, não foi ele. Aquela cruz que ele carregou, irmãos, era para nós carregar, porque ele não tinha pecado. E muitas vezes, irmãos, acontece que o homem troca todo aquele sacrifício, todo aquele sofrimento que Jesus passou sem reclamar. Como um cordeiro mudo foi levado ao matador, e como o cordeiro não fala, ele ficou quieto. Ele suportou, ele carregou. Muitas vezes nós hoje trocamos todo aquele sacrifício, toda aquela prova de amor por coisas banais, que perecem, que nos dá prazer só um minuto e depois nos traz tantas consequências, né? E por fim de tudo, ainda nossa alma pode perecer, como o diabo e seus demônios lá no inferno, onde está preparado. Pastor, mas está misturando as coisas, irmãos? Não, eu estou misturando as coisas. Eu estou dizendo que o mesmo Senhor que falou com Ezequiel lá, que mostrou a situação daquele vale e garantiu vida para toda aquele inúmeros mortos que estavam lá, foi o mesmo Senhor que carregou aquela cruz por mim e por você, e quando ele deu o brado na cruz do Calvário, ele garantiu a nossa vitória. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe nessa noite, irmãos, a gente está falando aqui, irmãos, com homens e mulheres que, quando botavam o pé dentro da casa de Deus, já sentiam o fogo acender no seu corpo, já falava em mistério com o Senhor, e não tinha vergonha de glorificar o Deus que vive e reina para todo sempre. E ele falava com Deus e Deus respondia a ele. E agora, esse temor não tem mais, essa ligação acabou. Por quê? Porque o pecado, muitas vezes, irmão, aquele negócio, irmãos, é que um pouquinho não faz mal. É o que está causando a sequidão espiritual nas igrejas, nos dias que nós vivemos. Pastor, mas Jesus só quer o coração, irmãos. Aonde que a Bíblia fala isso? A Bíblia diz: sede santo porque eu sou santo. Buscai a santificação. Glória a Deus. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Chegou o momento, irmãos, de nós levantar nossos olhos aos céus e clamar o Espírito de vida, que é enviado pelo próprio Deus, e que vier soprar sobre as igrejas na face dessa terra, ainda antes que Jesus venha buscar esse povo. E essa obrigação nós temos, irmãos, de buscar um avivamento para a igreja, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. E se nós pudermos fazermos isto, o nosso galardão é garantido lá no céu. Vamos se colocar de pé e vamos lá. O horário muitas vezes não permite nós concluir muito. Mas eu quero vos dizer, nessa noite, amados irmãos,
está aqui, irmãos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos secos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. Jesus. Resumindo, o Senhor Jesus Cristo quer Glória a levantar Deus. homens e mulheres corajosos aqui nesse lugar para sair na peleja, para pelejar contra o adversário de nossas almas que ruge como um leão ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Mas nesta noite a promessa do Senhor é que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem e os livra de todo mal. Amém. Quero convidar o pastor a passar aqui para nós orar. Eu já estou passando para ele. São essas mensagens, irmão, que Deus me deu nessa noite. Que Deus possa revelar melhor a mensagem que eu não pude passar para os irmãos. Mas medite, porque são palavras do Senhor. Procurei trazer outra palavra nessa noite, mas a realidade é esta. O Senhor está procurando homens e mulheres que sejam soprados, renovados e levantados pelo próprio Deus nesse lugar, em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar nesta noite.